Sampaoli de Flamengo goleou ontem, hein? Um grito de alívio. Uma comemoração de um time que precisava dar respostas. A ópera dos 8 gols do Flamengo contra o Maringá na Copa do Brasil deu o tom de um time em evolução. É o começo do sampaolismo no Flamengo. Para se ter noção, no primeiro encontro onde o Maringá dominou o Flamengo no norte do Paraná, vencendo por 2-0, para o duelo na noite de ontem no Maracanã, o time teve apenas uma mudança. Wesley entrou no lugar de Varela na lateral. Da beira do campo veio talvez o principal ingrediente, Jorge Sampaoli, que no seu terceiro jogo, além do massacre em cima do Maringá, viu jogadores antes contestados brilharem no Maracanã. Gerson, Thiago Maia, Gabigol. Nomes que estão evoluindo sob o comando do argentino. E se você pensar que a atuação de Gala deixou o professor em satisfação plena... Eu penso que o time tem que melhorar futbolisticamente. O sistema, para mim, está en segundo plano. Futbolísticamente el equipo tuvo muchas jugadas boas de ataque, pudo fazer muito mais goles hoje. A faceta do jogo, futbolísticamente, é onde o time tem que melhorar. Tem que perder menos bolas, tem que ter mais troca de passe no campo rival. Bueno, pero un tema de crescimento paulatino. A última vez que o Flamengo marcou 8 gols em uma partida aconteceu 28 anos atrás. Também pela Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Caburé do Tocantins por 8-0. Na ocasião, Sávio fez o papel de Pedro e foi o goleador da partida com 3 gols. É o Flamengo de Sampaoli em plena evolução, tanto ofensiva quanto defensivamente. E o objetivo é vencer ainda mais. E segundo o Sampaoli, tornar o Flamengo invencível. Eu quero ficar aqui em um time muito grande para ter um time invencível. Tomará tempo, pero é mi sonho. A gente traz os números dessa equipe já sob comando de Jorge Sampaoli em 3 partidas, contra o Nublense pela Libertadores, Inter pelo Brasileirão e agora contra o Maringá pela Copa do Brasil. E a gente vê na última coluna ali, tudo em vermelho, a evolução do time nos quesitos. A posse de bola passou para 68%, chances claras 7%, chutes 25%, chutes certos 13% e passes até chutar 19,4%. É óbvio, né, que a gente leva em conta um adversário tecnicamente abaixo, mas um Maringá que o Flamengo teve dificuldades, essa mesma equipe ainda sem Sampaoli, no jogo de ida. E já apresentou uma outra coisa agora no jogo de volta. Já dá para ver muita coisa de Sampaoli nessa equipe do Flamengo, aquele futebol de mais intensidade, as mudanças dele, como ele também gosta de montar o seu time para cada equipe, mas ele mesmo fala em melhora e não é porque o time fez 8 que não tem o que ajustar, o que melhorar ainda. Sim. Mas já muda muito o cenário desse Flamengo. Já vai gerando confiança, é uma sequência boa para ele, assim, né? É um cenário positivo para um cara que tenta aplicar o jogo que ele gosta de aplicar, conseguir executar isso no começo, né? Então, de fato, não por acaso, os jogos que eu vi particularmente mais do Flamengo de Sampaoli foram os dois jogos contra equipes muito frágeis, né? Contra o Nublense e contra o Grêmio Maringá. Contra o Internacional, foi um jogo menos com cara de Sampaoli. Até no desenho tático, no desenho que ele montou a equipe, com 2 linhas de 4 e tal, foi um time menos com cara de Sampaoli. Ontem foi super. E até acho que o placar de ontem, ele é mais condizente com o que se espera de Flamengo e Maringá do que o jogo de ida. O 2-0 para o Maringá é mais fora do contexto do que um 8-2. A diferença é do tamanho de um 8-2 entre o Flamengo e Maringá, e o Flamengo aproveitou o que teve para construir um placar elástico, né, esses placares históricos do futebol. Me chama muito a atenção ontem a postura super agressiva desde o começo, mas alguns atletas em especial, né? O Sampaoli gosta de segurar 3 atrás, né? Geralmente ele bota ou um lateral, um zagueiro de lateral, para a hora que o time sair, esse zagueiro se juntar com os outros 2 zagueiros e ficarem 3,
de três. Ou ele bota 2 zagueiros normalmente e afunda um volante. Ontem ele fez diferente, ele segurou um cara que a gente não estava acostumado a ver parado numa linha de 3. Parado não, mas mais atrás. Que era o Ayrton Lucas, que é uma válvula, uma flecha pela esquerda, mas como ele colocou o Cebolinha aberto pela esquerda e o Gerson flutuando mais próximo do Cebolinha, ele segurou o Ayrton Lucas com o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Achei, assim, interessante. Não é o melhor aproveitamento do Ayrton Lucas, evidentemente que não é, mas é interessante como ele vai mexendo com a equipe, encaixando o Gabriel e Pedro, aproveitando o Cebolinha e o Gerson, lado esquerdo forte, liberando o Wesley, menino que é muito ofensivo pela direita, e essa é uma boa utilização do Wesley. Então acho que esses jogos mais tranquilos, embora o time precisasse virar o jogo, mas tecnicamente era um jogo mais tranquilo, contra o Nublense e contra o Maringá principalmente, são jogos muito bons para o Sampaoli ir desenvolvendo e assimilando a sua ideia com os jogadores. E a perspectiva não é de 8-2 toda a rodada, mas é de um time altamente ofensivo e capaz de ganhar de muita gente. Tá certo. Eu vejo o São Paulo busca um jogo total, que é a participação total durante 90 minutos de todos os jogadores com atenção máxima e foco no jogo. E isso a gente não vê no Flamengo, não viu no Flamengo nos últimos tempos. E o Flamengo, você vê, o São Paulo pega um 8-2, mas ele sabe muito bem o significado desse. Quando você tem um jogo com esse placar, significa que só um time jogou. Ah, mas perdeu na ida. Exatamente, porque o Flamengo não jogou. O 8-2 não chama atenção porque ele é natural pelas diferenças. O que o Flamengo tem que explicar é por que perdeu o jogo para o Maringá. Quer dizer, ali falta ausência total de um comportamento competitivo que é o que o São Paulo deseja. E tem algumas mudanças. Por exemplo, o Zupa falou do Ayrton Lucas, né? Ele olha para os lados. O São Paulo, no jogo dele, sempre tem um apoio muito forte. O time está bem aberto pelos lados. Tem o Cebolinha, vai voar o Wesley pela direita. Segurar o Wesley é algo praticamente impossível nesse momento. Então ele pega o mais experiente, que também sobe e fala, segura. Porque o Wesley é para ser muito bem trabalhado. Mas o Wesley tem um ímpeto, uma vontade, conduz a bola também, e isso é importante, às vezes até fazendo diagonais, que dá para o São Paulo extrair muito desse menino e de outros garotos que lá estão. E que também vão fazer os titulares, antigos donos das posições, se mexerem um pouquinho mais, Glaucia. Então como colocar o Flamengo no foco do jogo 90 minutos. Esse é o trabalho do São Paulo. Por isso que ele veio para a coletiva e esse trecho que a gente exibiu não é um trecho, 8-2, esse time, não, vai melhorar, tenho muita expectativa, porque ele sabe muito bem o que significou esse placar. Eu sei que um 8, o torcedor rubro-negro está focado só em comemorar a quantidade, mas o treinador trabalhar a qualidade da equipe. E é isso que o São Paulo veio para fazer. Eu acho que tem uma escala de evolução aí, Nublense, mais difícil. O Internacional, eu entendo que é o melhor jogo para avaliação até agora dos três, mesmo com a derrota, do que o 8-2. Mas tem um jogador que é diferente, que ele já conseguiu tocar um jogador. Ontem, durante o jogo, eu fui ao Data ESPN e pedi até... Dá uma olhadinha no Gerson, antes do São Paulo, 19 jogos, e com o São Paulo, 2 jogos apenas. Sem o jogo de ontem computado. Só os números desses 2 jogos, Glaucia, o Gerson assim, ele tinha melhorado quase 100% numa série de aspectos de posse de bola, de ações dentro da área, e a gente está vendo o Gerson ali na foto de todos os gols. Então é um jogador que ele já trouxe para uma outra dimensão. Agora faltam mais 10. Números do Pedro, que vive grande momento também. Tira o Pedro, né? O Pedro já está nessa. Ele já está, então mais 9. Pedro pelo Flamengo em 2023. São 20 jogos, 18 como titular, 78,2 minutos por jogo, 21 gols, 3 assistências, minutos para participação em gols, 65,2. Pós-jogo ontem, o Sampaoli falou do Pedro, mas falou também daquela dupla, Pedro e Gabigol. Vamos ouvi-lo. Hoje, se não é um jogo de Inter, ele jogou um grande jogo. Seguramente él tendrá que, conjuntamente con Pedro, tendrán que compatibilizar, que es una responsabilidad de entrenador para generar que esa dupla de ataque genere a través de tantos gols muchos puntos para o clube. Ele já fala uma certeza de que tem que entrar os dois juntos e é uma responsabilidade do treinador, já também uma mudança até desse discurso.
Assim, me parece mais possível ver os dois juntos agora, Pedro e Gabriel, do que era com o Vitor Pereira pela postura do Gabriel. Eu acho assim, a fase do Pedro garante o Pedro para jogar. Então, assim, se o São Paulo tivesse que escolher um só para jogar, esse um seria o Pedro, né? Hoje o Pedro tem que ser titular do Flamengo. Mas aquela ideia que a gente debateu tanto aqui, depois que o Gabriel soltou o pino da granada, falou, conversei com o mister, eu não quero voltar a brigar pela camisa 9. Essa ideia me parece cada vez mais fácil de ser demovida da cabeça do Gabriel. E olha que o Gabriel é um cara de personalidade. Porque a maneira que o time do São Paulo está tentando jogar e conseguiu nesses jogos mais fracos e vai tentar jogar nos jogos mais fortes, ela favorece o Gabriel, como a maneira que o time jogou com o Dorival favorecia também. O Gabriel percebeu que a maneira que o time estava jogando ou não estava jogando com o Vitor Pereira, aquela maneira não favorecia. E abrir mão da função que ele gosta de exercer em um time que não ia funcionar, ele não ia querer, né? Mas com esse time, com o time atacando forte pelos lados, com ele tendo liberdade para jogar mais próximo do Pedro ou por trás do Pedro como um meia atacante, isso favorece o Gabriel, ele é capaz de fazer, o time cresce como um todo e eu acho bem possível que o São Paulo o convença nesse sentido. Ele faz isso muito bem, né? Ele se movimenta muito, ele tem sem a Arrascaeta, esse é um papel diferente, não estou dizendo que nem o Gerson, tampouco o Gabigol, eles podem ser comparados ao estilo do Arrascaeta, mas o time tem necessidades, que é a necessidade do passe, da construção. Então, Gerson e Gabigol podem ter essa função. A gente já vê no Gerson circulação, o Gabigol também, tem sido um Gabigol mais agressivo na marcação, sim. Isso é muito importante. E com o Dorival iniciou também, né, surgiu o Gabi Passe. E talvez com o Pedro vai, do jeito que joga o Flamengo e o posicionamento do Pedro, é quase que natural que o Pedro faça mais gols. Sim. Então, se o Gabigol tiver... Por característica. Se ele se sentir mal de não ser o artilheiro do Flamengo, aí vai ter choque. Se ele sentir, como você vê o elogio do São Paulo, o Gabigol fez um grande jogo, é o elogio também para dizer, olha, você não fez 4, mas eu preciso de você jogando desta forma aqui, é muito importante para o time. Isso o Dorival conseguiu convencer. Acho que o São Paulo está tentando também, Glaucio. Talvez a gente passe a chamar de Gabi Passe. É o que a gente discutia ontem, né, Zupa? Muito se questionou em alguns momentos o Gabigol, porque o gol não saía, sim. Mas taticamente ele tinha uma importância muito grande dentro da equipe. E isso é preciso ser visto também. É claro que ele tem que fazer gol, mas ele sempre foi visto como o cara do gol. E isso pode ser redistribuído no Flamengo também. Sem dúvidas. Você falou do Arrascaeta, será que o Gabigol tá com saudade do Arrascaeta? Olha o post dele aí nas redes sociais, ó. Sabe muito, que saudades, volta logo, só você me enxerga. O Arrascaeta postou, marcou o Gabigol no jogo de ontem, colocou o sabe muito, e aí a resposta do Gabriel é volta logo, só você me enxerga. Tá pedindo um passe? Tá pedindo passe. De Arrascaeta, aquela bola que só você enfia. Assim, nessa função, o Gabriel tem que achar o Pedro, tem que achar muita gente também. Acho que ele tá com saudade de ter alguém que ache, acha, sabe? Me acha. Tem que ser achado. Se depois de um 8-2, só você me enxerga, tem um peso 0. Mas se fosse um 2-0 contra... Nossa Senhora. Nossa Senhora. Um peso... isso ia dar um outro repercute, sem dúvida alguma. Que é a vitória, né, Glaucio? Um placar... Pois só você me enxerga. É uma frase... É romântico. É romântico, inclusive. E aí a gente fica nessa discussão, mas num tom mais leve, né? Se fosse num outro momento, era o Gabigol já reclamando que a bola não tá chegando. Era crise no Flamengo. Crise no Flamengo. Aí a gente falaria sobre isso. Mas este é o Flamengo do Sampaoli, que a gente já vê uma evolução e ele até também repensando alguns conceitos, como os dois mais uma vez ele juntos. tem bastante peça para mexer. Então ele tem Marinho para colocar se ele quiser. Ele tem Vidal, que ontem não foi titular pela primeira vez, mas tá dando indícios de que o Vidal é um jogador que ele conta bastante. Então ele tem Cebolinha para jogar aberto, ou ele tem Ayrton Lucas para jogar aberto e alguém para compor a linha defensiva. Tem o Bruno Henrique, que teve uma tendinite no joelho agora e que quando voltar vai entrar nessa briga também. Então assim, tem o Arrascaeta para voltar e quando o Arrascaeta voltar, essa vai ser uma grande discussão, porque o Gerson tá jogando mais avançado. O Everton Ribeiro fez uma boa partida. O Gabriel tá jogando por trás do Pedro. O Arrascaeta vai ter que entrar no lugar de alguém. E não é... Pensando no tipo de jogo de São Paulo, você não consegue imaginar muito o Arrascaeta na beirada do campo. Não, preso. Então, eu acho que a gente vai ver esse Flamengo... rodar bastante, né? Rodando. Eu também acho. Rodando, até porque ele já falou isso, tem que alguns jogos tirar jogadores. O também, por isso que de mexer. Muda a escalação, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Então, vai ser um Flamengo que vai rodar um pouquinho mais, eu acredito. Elenco para se divertir, ele tem.
Já a gente Mas vai fala... pedir também, vai pedir. Vai. Ainda não pediu, será? Mas tem direito, cada um que vem tem direito Presentinho. a um presentinho. Ó, a gente ainda vai falar mais de Flamengo aqui no nosso Sport Center. Vamos